E aí, Up, beleza? Como é que vocês estão, hein? Espero que esteja todo mundo bem, se cuidando e saudade só aumenta de vocês. Tão bom estar perto, né? Mas só que por enquanto a gente precisa tomar cuidado aí com a saúde e graças a Deus que a gente tem a tecnologia para poder compartilhar aqui a palavra, nunca deixar de lado. Então vamos aproveitar a tecnologia para a gente poder ter a nossa reflexão da noite, no momento aqui que seria o nosso culto na igreja. Mas é tão bom a gente lembrar também que nós somos igreja onde quer que a gente vá, e culto é justamente quando a gente está buscando a Deus e que a nossa vida seja um culto, né? Então eu quero compartilhar com vocês uma palavra que ela está em Mateus 26, do versículo 36 ao 46, tá bom? Por favor, abra sua Bíblia aí, vamos acompanhar aqui a leitura. Mateus 26, do 36 ao 46. No título da minha Bíblia aqui está Jesus no Getsemane. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: Sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhe então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se conforme a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam. Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Senhor, nesse momento eu peço pela tua palavra, Senhor, que encontre lugar em cada coração. Que o nosso coração nesse momento esteja como uma terra boa e que essa palavra seja uma semente que vai produzir fruto, que vai causar transformação, para que a gente não seja somente ouvinte, mas sim praticante da tua palavra, Senhor. Abençoa cada um do UP, visita, que o Senhor esteja amparando nesses momentos difíceis de reclusão, de isolamento, que a presença esteja na casa de cada um, a tua glória esteja na casa de cada um, Senhor, e que em nada a gente esteja desamparado, Senhor. Que o Senhor possa continuar provendo o alimento em nossas despensas e abençoando especialmente aqueles que não têm, Senhor, estão passando necessidade também por um motivo não podem trabalhar. Tem misericórdia, Senhor, desse mal, Pai, que tem assolado o Brasil, que tem assolado o mundo, Jesus. Ó Pai, que o Senhor possa visitar nesse momento também todos aqueles que estão internados, que estão em UTIs, que estão nos hospitais. Abençoa os médicos, os enfermeiros, todos os auxiliares. E acelera, meu Pai, o descobrimento de uma cura, de uma vacina, para extirpar esse mal, Senhor, da nossa nação, Pai. Tem misericórdia daqueles que sofrem, Deus, os seus mortos, que nem podem fazer um velório digno, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. O Senhor que é o médico dos médicos, em nome de Jesus. E obrigado pela provisão da tua palavra, obrigado pela fidelidade da tua palavra, que diz que praga alguma chegará à casa dos teus filhos, Senhor. Que o Senhor possa proteger cada família. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é o seguinte, esse texto ele traz algumas verdades bastante profundas que a gente poderia olhar versículo por versículo para encontrar diversas experiências com Deus aí. E por que esse texto? Por que esse texto hoje? Eu fiquei pensando por que o Senhor me levou a ler esse texto. Observando tudo que está acontecendo hoje no mundo, essa situação
o nosso grupo Up, o Senhor trouxe alguns alertas. E é isso aí que a gente vai falar agora. Para ser bem didático aqui, eu separei justamente 4 pontos para a gente poder conversar. Então, se você quiser anotar aí no seu caderno para poder meditar depois, fica bastante à vontade, tá? O que estava acontecendo aqui nesse episódio? Jesus ele está praticamente nos seus últimos momentos. Ele sabia o que ia acontecer logo após. E depois desse momento que ele chama esses discípulos para orar, iam acontecer duas coisas bastante terríveis com Jesus. A primeira delas, ele seria traído por um dos seus amigos, por uma daquelas pessoas que ele amava muito, que era Judas. E logo em seguida ia acontecer uma série de eventos ali, desde a prisão de Jesus até a hora da sua morte. Ou seja, nesse episódio aqui, ele chama 3 discípulos para poder orar. Então ele fala assim, ó, vem cá, vamos ali orar comigo. E ele se afasta um pouco, ora e pede para os discípulos ficar orando e vigiando. Na hora que ele volta, os discípulos estavam fazendo o quê? Dormindo. E Jesus dá uma dura ali, poxa, vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora. Jesus se afasta de novo, continua a orar, na hora que ele volta, dormindo. Isso aconteceu 3 vezes. E depois ele já fala assim para os discípulos, olha, levanta, meu. Aí vem aquele que me trai. Qual que é a primeira coisa que a gente aprende aqui? Galera, precisamos ser íntimos de Deus. Como assim íntimos de Deus? Veja bem, Jesus tinha 12 discípulos. Ele poderia ter chamado os 12 para poder orar com ele, porque ele mesmo compartilhou, a minha alma está numa tristeza mortal, ele estava muito triste, muito angustiado. Poderia ter chamado todo mundo para poder orar. E aí ele chama somente 3. E é interessante que quando você observa os evangelhos, esses 3, que eram Pedro, Tiago e João, eles estavam o tempo inteiro nos momentos mais íntimos com Jesus. Então no momento que Jesus ele ressuscita uma pessoa, ele chama os 3 só para poder entrar na casa da pessoa lá. Perdão, irmãos. Quando vai acontecer uma outra situação, ele chama somente esses 3. Eu comecei a reparar, né? Por que ele não chamava outros discípulos? Por que ele não chamava 5? Ele chamava esses 3. Significa o quê? Que Jesus tinha uma intimidade com esses 3 discípulos e esses 3 discípulos tinham uma intimidade maior com Jesus, sabe? E aí eu fico pensando assim, galera, não é questão de número que vai fazer a diferença, é questão de intimidade. Não é quando a gente vê uma igreja cheia, seja a nossa, seja qualquer uma. Não é quando a gente vê uma multidão, que a gente fala, nossa, que mover do Senhor, poxa, que maravilha. Galera, nada contra os eventos, nada contra. A questão é assim, o Senhor conhece aqueles que pertencem a Ele, justamente por esse fator, intimidade. E nós precisamos fazer parte desse grupo, digamos assim, seleto do Senhor. Nós precisamos nos aproximar mais do Senhor em oração e firmar mais a nossa fé, galera. Porque hoje em dia as coisas estão muito soltas, cara. Esse negócio de internet toma muito o nosso tempo, televisão. Meu, falo por mim, se a gente não se cuidar, não vigiar, a gente vai estar declarando uma coisa com a nossa boca. Senhor, eu te amo, Senhor, eu te quero, eu te busco, o Senhor é maravilhoso. Mas na hora da prática a gente está colocando o Senhor em último lugar, ou então em quase em último lugar, sabe? E a gente vai ficando assim, vivendo uma vida de incoerência e isso vai deixar de ser verdade. Porque o Senhor vai olhar para nós e vai falar, poxa, eu, eu não posso, entre aspas, contar com você, sabe? Porque ao mesmo tempo, veja bem, nós queremos mais do Senhor. Nós queremos que o Senhor se revele a nós. Eu paro para pensar, quando Jesus chamou esses 3 discípulos para poder orar ali, imagina a cabeça dos discípulos. De repente Jesus queria compartilhar com eles isso que estava acontecendo, essa tristeza que ele estava tendo, por que ele estava tão angustiado. Era o momento de estar junto ali. E os discípulos estavam simplesmente dormindo. Dormindo.
Será que com a gente não acontece isso também, galera? Às vezes a gente quer mais de Deus, a gente quer realizar os nossos sonhos, a gente quer realizar os sonhos de Deus, que os sonhos de Deus sejam o nosso sonho, e não estamos buscando essa questão de ser íntimos do Senhor. De muito antes, quando Jesus estava ali realizando o ministério dele, que aquelas multidões estavam atrás dele lá, pode observar, a maioria buscava o Senhor justamente pelo que ele podia fazer. As pessoas iam atrás do milagre, iam atrás do pão, iam atrás da cura, mas não iam atrás de Jesus pelo que ele era. Era só Jesus começar a pegar pesado, começar a falar de pecado, de mudança de vida, de arrependimento, a galera, ó, saia fora. Não ficava, sabe? Então, as pessoas que compreendiam a palavra, que começavam a andar com o Senhor e passavam a amá-lo, essas pessoas buscavam intimidade com Deus. E esse é o ponto para nós, gente. Quanto que nós temos se dedicado realmente em oração, porque é só assim que a gente obtém essa intimidade. Parar para pensar, tudo aquilo que a gente se esforça, tudo aquilo que a gente quer aprender de novo, a gente tem que se dedicar, a gente tem que parar para poder se aperfeiçoar naquilo, qualquer coisa. De repente você é uma pessoa muito dedicada no seu trabalho, poxa, muito bom. E para Deus é sempre as migalhas, sabe? É o tempo que sobra, é o tempo que resta, é quando dá. Como que nós vamos ser íntimos do Senhor dessa forma, gente? Isso é muito importante. Porque, veja bem, a gente está passando por uma situação de isolamento onde está, entre aspas, cada um por si. Todo mundo isolado aí, a gente não está tendo com quem conversar. E é nessas horas que a nossa cabeça vem muitos e muitos pensamentos. E a gente precisa buscar no Senhor o que Ele quer para nós. E como que nós vamos ouvir a voz dele se a gente não buscar essa intimidade primeiro, sabe? É isso que eu fiquei observando nesse primeiro item aí, né? Tenho certeza que Deus ele tem grandes coisas para revelar para a gente, para revelar para mim, para revelar para você, para o nosso grupo, para nossa igreja, etc. Mas se a gente não tiver nessa intimidade, galera, a gente não vai saber, sabe? A gente não vai saber. Porque o Senhor ele se revela para aqueles que amam, para aqueles que buscam, para aqueles que se entregam. E se a gente não tiver nesse grupo aí, eu acho que a situação vai ficar complicada para nós. Observe bem, gente. Jesus, ele, quando ele ora, ele fala algo ali que é tremendo. Sabendo já o que ia acontecer com ele e tal, ele fala assim: Deus, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade e não a minha ali. A gente precisa orar, meus irmãos, e realmente de coração buscar essa vontade do Senhor. Buscar para que a vontade dele seja feita na nossa vida. E aqui vai o segundo ponto: esqueça a sua vontade. Meu, como que é isso? Cara, esquece a sua vontade. De repente você tá pedindo algo para Deus e você fala: Senhor, poxa, isso, eu queria tanto isso. N motivos, galera, cada um com o seu. Uma profissão, um relacionamento, uma cura, uma conversão, o que for, aquilo que você busca muito, sabe? Aquilo que você queria muito, muito, muito. E de repente Deus não te respondeu, Deus não te deu isso ainda, porque simplesmente não é da vontade dele. E outra, de repente não é da vontade dele isso, e a gente está batendo na tecla, procurando isso ainda, só que o Senhor tem outra coisa para você. Só que onde que está o problema? A gente não quer abrir mão dessa nossa vontade para poder entender a vontade de Deus. E aí o que acontece aqui? A gente acaba não conseguindo ouvir a voz de Deus nessa situação aí. Ou seja, fazendo o link com o primeiro ponto, se a gente não for íntimo de Deus, quando Deus falar com a gente não vai entender, sabe? Então eu percebo uma coisa aqui muito valiosa nessa oração de Jesus, que a gente pode chegar perante ao Senhor e falar exatamente aquilo que a gente quiser. Senhor, isso, abre o coração.
Só que o que não pode faltar? Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Sabe? Começa a colocar isso na sua oração, meu irmão. Começa a colocar isso na sua oração, no final de cada oração sua, para que o Espírito Santo venha transformar você assim de dentro para fora a cada dia mais. E aí você vai ouvir melhor Deus, sabe? Porque não é algo que deveria acontecer nos nossos dias. Eu falo assim, nos nossos dias para nós up, tá? Para o nosso grupo, pessoas jovens, adultos, a gente ter dificuldade com coisas, por exemplo, assim, eu não sei exatamente quando que Deus está falando comigo, eu não sei exatamente quando algo é da vontade de Deus ou não. E eu queria entender melhor isso, sabe? Nós, galera, temos uma responsabilidade, especialmente com as pessoas que são mais novas que a gente. Por quê? Sempre minha mãe me ensinou assim, meu, você vai pedir um conselho, você vai pedir um conselho para alguém mais velho que você, porque a pessoa é vivida, tal, né? Não vai pedir um conselho pra gente que é mais nova. Aí agora a gente tá aqui na faixa dos 30, vamos colocar, né, 30 aos 40 ali, um pouco menos, um pouco mais. Existem pessoas que são mais novas que olham pra gente, mesmo sem a gente perceber, como uma referência, como um exemplo. Esses dias mesmo aí aconteceu. Uma pessoa vem perguntar uma coisa pra mim e fala assim, meu, e aí, o que que você acha? Aí eu falei, poxa, aquelas perguntinhas capciosas, sabe? Falei, meu, o que eu acho não vai importar muito, vamos ver o que diz a palavra, né? Então procurei um texto lá e respondi. A pessoa falou, ah, que bom, agradeço a orientação, tal. Ou seja, gente, nós precisamos buscar intimidade. Nós precisamos reconhecer a vontade do Senhor para a nossa vida, para a gente poder se desprender da nossa. Porque nós temos responsabilidades também conosco mesmo, evidentemente, e com outras pessoas que vão olhar para a gente como uma referência. E essas pessoas precisam enxergar Deus em nós, as pessoas precisam ver que a gente ama a Deus, as pessoas precisam ver enquanto nós estamos buscando a Deus e sendo o bênção na vida delas. E o Senhor, obviamente, em primeiro lugar, precisa olhar pra gente e falar assim, poxa, meu filho, que bom que você está aqui na minha presença, me buscando, buscando ser íntimo. Tá, galera? Esse segundo ponto aí, eu fiquei pensando muito essa semana, como que anda a minha vida de oração, o quanto eu tenho me dedicado, o quanto eu tenho me esforçado, o quanto eu tenho aberto mão de outras coisas para poder estar ajoelhado aí na presença do Senhor, buscando mesmo o que Deus tem para mim, sabe? É por isso que eu queria compartilhar isso com vocês, porque, galera, aproveita muito, meu, essa questão da quarentena para poder colocar algumas coisas em ordem na sua vida, para fazer uma reflexão profunda mesmo, para poder alinhar algumas coisas, para poder, quando isso passar, você ter uma outra direção aí, especialmente orientada por Deus, tá? Porque chega, gente, da gente procurar fazer a nossa vontade, a gente só vai continuar batendo cabeça e a gente não vai ir para lugar nenhum. Terceiro ponto, galera, fique ligado. Como assim fique ligado? Olha só, que absurdo parece, né? Os 3 discípulos que foram chamados para acompanhar Jesus, para ir orar, enquanto Jesus orava, quando voltou, em vez de eles estarem vigiando ali e orando também, eles estavam dormindo. Dormindo ali fisicamente, sabe? Eles apagaram, pegaram no sono lá. E será que a gente não está justamente num sono espiritual? Será que a gente não está vendo aí as coisas acontecerem e a gente não está dando importância? O que eu estou querendo dizer? Nós não podemos entrar e viver num estado de sonolência. O que eu estou querendo dizer? O que eu vou falar aqui, galera, não é uma crítica, entenda bem. De repente você é aquela pessoa que acorda de manhã, você faz o seu devocional, ou então você prefere fazer o seu devocional ao meio-dia, ou então você não dorme sem orar. Você tem a sua forma ali de tratar com Deus. Amém. Só que o que acontece, galera? A gente precisa deixar de ser, entre aspas, um pouco ritualizado, mas estar com o nosso pensamento ligado em Deus 24 horas. Porque o que muitas vezes acontece, já aconteceu comigo trocentas vezes.
eu separo um tempo, poxa, esse tempo aqui eu vou me dedicar para Deus. Então eu vou lá, leio a Bíblia, um exemplo, de manhã ali e tal, fiz a minha oração, aquele tempo ali, amém. Eu fechei a Bíblia, para onde que eu vou? Celular, vou para TV tal, vou tocar o meu dia. Tá errado? Não tá. Mas o problema é quando eu deixo essas outras coisas mundanas tomar conta da minha mente no lugar daquela palavra que eu procurei me abastecer aqui de manhã, tá entendendo? O que eu tô querendo dizer? Aquilo de manhã ela precisa servir para mim para eu poder ficar na presença de Deus o dia todo, sabe? Então qual que é o hábito que a gente precisa ter? Além de ter um hábito de fazer um devocional, a gente precisa ter o hábito de colocar Deus em tudo que a gente vai fazer, sabe? Tudo mesmo. Você está com uma dificuldade no trabalho, por exemplo, ora naquele momento e pede uma estratégia para Deus. Senhor, eu preciso mandar esse e-mail pro meu chefe agora, o que que eu escrevo? Me inspira aqui nas minhas palavras, como que eu apresento esse resultado e como é que é isso, sabe? Pede uma estratégia para Deus. Você está com uma dificuldade com seu filho, você não sabe exatamente como fazer, você está no meio de repente começando uma discussão, ora em espírito aqui na sua mente. Deus, esteja comigo aqui agora, sabe? A gente precisa ter mais essa sacada de se manter ligado, antenado e não entrar num estado de sonolência. Porque o mundo, ó, cada vez pior. A gente está vendo aí. A gente está passando por essa fase de isolamento e a gente precisa orar bastante porque imagina, quando as coisas voltarem ao normal, a gente não sabe como que os países vão se reerguer de novo na economia, a gente não sabe se vai mudar alguma coisa. E aqui, sem querer entrar em significado do porquê que isso está acontecendo, se é inícios das dores, volta de Jesus, se é a China que manipulou esse vírus, enfim. O importante é nós cristãos, filhos de Deus, estarmos ligados naquilo que está acontecendo. Estarmos ligados assim o tempo todo, sabe? Em oração. Então, galera, se de repente você não tem esse hábito como o meu, eu não tinha, e muitas vezes eu me perco. Tenha esse hábito. Tudo que você for fazer, pensamento ligado em Deus. Tudo, 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 tudo. Porque Deus se importa com tudo. Então se a gente colocar Ele em tudo, mais e mais a gente vai ser íntimo. Mais e mais a gente vai ouvir Deus falar. E aí a nossa vida ela vai sendo transformada a partir daí, galera. Sabe, uma coisa acontece, você consegue falar assim, pô, eu sei que isso não é uma coisa de Deus. Pô, isso alguma outra coisa acontece, fala, poxa, isso é uma coisa de Deus, Deus está fazendo uma obra maravilhosa ali. Olha que legal, tal. Poxa, você vai conversar com uma pessoa, você tem o que falar, você vai aconselhar uma pessoa, o Espírito Santo está te inspirando, né? Então, eu acho que ficou claro o que eu quis dizer, irmãos. É a gente deixar de ter momentos com Deus para poder viver um relacionamento ativo durante o dia inteiro com o Senhor. Essa aqui é a sacada. E vamos lá, tô com a minha colinha aqui do lado, para não esquecer nada do que eu queria falar para vocês. Terceiro ponto, gente, eu já falei, né? Fique ligado. É... Quarto, vejam, o quarto é o seguinte: enxergue a oportunidade. Como assim? O que é isso, enxergar a oportunidade? Olha só o que o texto estava falando ali. Depois voltou aos seus discípulos e lhe disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Ou seja, Jesus ele foi orar por 3 vezes. Na hora que voltou, os discípulos estavam dormindo. E aí ele fala assim: Olha, vocês ainda estão dormindo? Vocês ainda estão descansando? Levantem-se. É chegado a hora. Aí vem aquele que me trai. O que esse versículo quer dizer? Ou pelo menos o que eu aprendo nesse versículo, galera? É que hoje, nessa sexta-feira, o Senhor ele está dando essa oportunidade para a gente, mais uma oportunidade da gente ser íntimo dele, da gente ouvir a voz dele, da gente se manter o tempo inteiro ligado nele. Mas só que isso não vai ser para sempre. Uma hora isso vai acabar. Uma hora essas oportunidades e essas chances vão acabar. E aí, meus irmãos, vão acabar quando? Quando você tiver que exercitar exatamente tudo isso que a gente devia estar se preparando agora, sabe? Na hora de você provar mesmo se você tem fé,
na hora de você provar mesmo se você é íntimo de Deus, na hora de você provar mesmo se você tem um relacionamento com Deus. Olha só, a gente está sendo assolado por essa praga invisível aí, que colocou todo mundo dentro de casa, matando um monte de gente ao redor do mundo. A gente fica meio aí com medo, o que vai ser do amanhã e tal. Se a gente não está firmado em Deus, a gente vai se descabelar, a gente vai se desesperar. E aí, e se vem uma coisa pior ainda? Se uma coisa pior sobrevém sobre a nossa família, sobre as pessoas que nós amamos, e aí? A gente vai se desesperar ou a gente vai falar assim, Deus está no controle? A gente vai se desesperar ou a gente vai falar assim, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, sabe? Então o que eu quero dizer aqui, galera? Por algum motivo a gente está passando por essa situação. E eu acho que é interessante a gente pensar individualmente que oportunidade que Deus está nos dando no meio disso tudo aí. Por exemplo, de repente você era uma pessoa que não tinha o hábito de ler, você pode começar a ler. De repente você não estava com um relacionamento muito legal com seu filho, você tem a oportunidade de estar mais tempo com ele agora, de compreender ele melhor. De repente você, com a sua mãe, com o seu pai, sei lá, de repente você quer pensar melhor na sua profissão, de repente você está... Assim, gente, algum motivo tem pra gente ter fechado igreja, pra gente ter ficado todo mundo aí recluso, sabe? Então, como Deus tem um plano e um propósito para tudo, aproveita e entende, descobre qual que é essa oportunidade que o Senhor está te dando de fazer algo diferente. E aproveita esse tempo que você está isolado para poder descobrir o que quer, sabe? Entende, ora, busca e descobre. E quando você descobrir, faça. E depois que você fizer, mantenha. E você só vai conseguir manter isso que você descobrir se mantendo íntimo de Deus. Se manter ligado. Se manter nesse relacionamento com Deus. Porque Jesus disse ali, olha, levanta porque é chegado a hora. Ou seja, a hora de Jesus chegou naquele momento, quando Judas ia trair ele, né? E depois ele ainda ia ser morto. Então, vai chegar uma hora pra nós aí. Uma hora que o bicho vai pegar de verdade, sabe? E aí? A gente vai estar dormindo ou a gente vai estar ligado? É isso que eu queria dizer, galera. Enxergue a oportunidade. Esse daí é o quarto ponto que eu queria compartilhar. Então eu peço muito a Deus assim que o Senhor venha completar essa palavra no nosso coração, que como a palavra dele diz, não volta vazia. E assim como eu fui tocado, espero que vocês sejam tocados também por esse texto, por esses pontos. E assim, galera, não é vergonha nenhuma a gente falar quando a gente não está conseguindo. Muitas vezes a gente não consegue ter um relacionamento mais profundo com Deus porque a gente precisa ainda limpar muita coisa da nossa vida, sabe? De repente a gente precisa tirar muitos vícios da nossa vida, galera. De repente você é uma pessoa muito viciada em rede social, você é uma pessoa viciada em sei lá, em TV. Aquilo que está tomando muito seu tempo, assim, procura observar o que é esse negócio e lança na cruz isso daí. Porque Deus não quer isso de jeito nenhum. Deus quer ser Senhor, Deus quer ser Rei na sua vida, quer estar em primeiro lugar. E aí a gente precisa permitir, sabe? Se você tiver dificuldade com isso, precisar de um apoio, precisar conversar com alguém, galera, não sofra sozinho nunca. Procura alguém de confiança, conversa, confessa e vamos junto vencer isso daí. E agora que a gente está com um tempinho a mais, sabe? Galera, sempre ligado, sempre ligado. Então procura ter uma vida mais organizada. Procura ter um horário para realizar suas tarefas, um horário para você sempre ter um tempo precioso com Deus. Antes que as coisas no mundo piorem, sabe? Antes que agora a gente tem a bênção da tecnologia, pode chegar um dia que a gente não vai ter mais, ué. Quem vai saber, né? Vai que chega um momento que fique cada um por si, sei lá, não quero... Vocês entenderam. Então que o Senhor possa abençoar cada um. Conta comigo aí se eu puder ajudar com alguma coisa. E vamos ficar firme. Deus abençoe a todos. Valeu.